Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Hoje com a parte final de Alcateia. Nicholas estremeceu. Ele não se lembrava daquele lobo ser tão grande. Logo, ele imaginou o perigo que o coronel estava correndo. Todos os caçadores e os policiais tinham balas preparadas para lobisomens. Ele então correu à mira de seu rifle pelos policiais e os fazendeiros. Então disse a Gabriela sem tirar os olhos da mira: "Temos que proteger o coronel. Afinal, essa noite, todas as balas são santas de alguma forma." Gabriela olhou para ele, que não tirava os olhos da mira, e disse fazendo o mesmo que ele: "Eu não tinha pensado nisso." Outro uivo poderoso foi ouvido, e um lobo negro, um pouco menor que o lobo vermelho, se colocou ao lado do coronel. Gabriela sorriu e disse: "Bem-vindo à festa, amor. Faça esses lobisomens saberem quem manda." Nicholas olhou para ela incrédulo. Aquele lobo negro era o marido dela, o cunhado do coronel. Ele balançou a cabeça, afastando todas as perguntas que começavam a surgir em sua mente. Precisava focar no que acontecia na rua e tentar proteger aqueles dois de quem não acreditavam que poderiam haver lobisomens bons e com famílias. Aquilo tudo era surreal para ele. O cani caminhou entre os lobisomens que estavam parados, ainda observando a fera vermelha. E ficando em duas patas, ele uivou, mostrando superioridade para o lobo vermelho. E depois urinou, ali mesmo, marcando aquela cidade como seu território. Hansi rosnou, e o coronel rosnou de volta para ele. E caminhou na direção do cani. E quando ficou em duas patas e uivou, Nicholas se preocupou vendo os policiais com as armas apontadas para as criaturas em completo terror. Ele então mirou no delegado e deu um tiro de aviso que acertou a lateral do cano de sua espingarda, fazendo um estrago na arma do policial, que deixou a arma cair. Isso chamou a atenção de um dos lobisomens, que partiu para cima do delegado, mas já caiu morto sobre ele. Gabriela havia acertado um tiro na nuca da criatura. Nicholas então disse: "Eles precisam saber que não podem atirar no coronel, nem em seu marido." "Não se preocupe, Nicholas. Parece que seu tiro já fez isso." Nicholas olhou para os policiais e o delegado estava gritando para cessar fogo e reagrupando o que sobrou dos policiais no lado oposto da viatura, fazendo delas um escudo para ele e seus homens. Hansi aproveitou o movimento e partiu para o meio dos lobisomens. Aquele alfa seria a responsabilidade do coronel. Edgar e Mário se separaram, cada um ficou com dois dos fazendeiros. Os homens tremiam de medo, mas os caçadores incentivavam eles a continuar com o ataque e não se preocuparem com o lobo vermelho. Ele estava ali para ajudar. Se dividiram em 3 para cada lado da rua e mais próximos do confronto. Os tiroteios recomeçaram. Gabriela e Nicholas mantinham os caçadores e policiais seguros, enquanto que os caçadores e os policiais equilibravam a luta, abatendo os lobisomens. Os moradores estavam em completo terror, e ao perceberem que não era uma quadrilha de pistoleiros que haviam invadido a cidade, alguns que moravam em sobrados abriram a janela o suficiente para ver o que acontecia. E ao perceberem o delegado e os poucos policiais que estavam com ele, resolveram ajudar. Como não tinham como abençoar suas balas, eles pegaram os terços de suas esposas e envolveram o cano de suas armas e pediram ajuda da Virgem. E de suas janelas atiravam nas criaturas. O efeito das balas que saíam daquelas armas abençoadas era o mesmo de uma bala igualmente abençoada. A morte era certa para as feras. Isso dava confiança para os outros espectadores, que fizeram o mesmo. Aquelas pessoas simples que viviam de pequenos negócios, ou trabalhavam como peões nas fazendas de gado, ou como agricultores que cresceram ali e agora criavam seus filhos ali. Pessoas de bem, que mesmo morando em um lugar esquecido de Deus, eles amavam sua cidade.
e não permitiriam que uma praga de lobisomens transformasse sua cidade no canil do diabo. Um morador foi dando coragem ao outro, e logo aquela rua, outrora pacata, se transformou em um campo de guerra. Entre os tiros podia-se ouvir alguém gritar: "Não atirem no lobo vermelho, ele está do nosso lado." Quem gritava essas palavras? Ninguém sabia, mas todos obedeciam. Hansi já havia despedaçado alguns dos lobisomens. Aquelas feras só eram muitas para ele, mas não mais fortes que ele. E muitas se afastaram e se abaixaram, ficando em 4 patas e colocando a cabeça sobre as patas dianteiras, reconhecendo a superioridade de Hansi, que rosnava furioso impondo sua dominância. Vendo aquilo, o cani alfa rosnou, exigindo que sua alcateia, que agora tinha pouco mais que 20 lobisomens, atacassem Hansi. Mas vendo que eles começaram a resistir à vontade dele, rompendo sua influência sobre eles, mandou que matassem os policiais e o delegado. Hansi, que compreendia tudo, saltou sobre as viaturas e uivou para os lobisomens, reivindicando aquela matilha para ele. Nenhum humano ali compreendia o que estava acontecendo. Para eles, eram rosnados e uivos, mas compreenderam o resultado pelo comportamento das feras, quando estas caminharam em 4 patas até onde o enorme lobo negro de olhos vermelhos, como os de um cão do inferno, estava. Ali eles se colocaram à frente dele e ficaram quietos. O cani já ia partir na direção de Hansi quando o coronel rugiu. Ele estava tão quieto que o cani havia se esquecido dele. O delegado então gritou: "Parem de atirar todos vocês. Parem de atirar. Agora é com o lobisomem vermelho." O cani estava irado. Novamente olhou em direção à prefeitura, mas seu irmão já não estava mais lá. Ele rosnou e se virou para o coronel, mas não avançou. Porém esboçou o que se poderia chamar de um sorriso. O coronel não entendeu aquela atitude, mas ficou em alerta. Aquele cani estava planejando algo. Essa era uma verdade. O cani realmente tinha um plano. Ele sabia que morreria aquela noite, mas aquele rapaz, o filho de Pedro, pagaria caro. Por causa dele que tudo aquilo estava acontecendo. O cani já havia descoberto onde ele estava. Isso aconteceu no momento em que ele atirou na arma do delegado. Num movimento rápido, o cani partiu em direção à igreja e o coronel seguiu. O cani deu de tudo de si naquele ato. Nicholas, ao ver aquilo, começou a atirar, mas o cani corria em zigue-zague, dificultando a mira de Nicholas. O cani então soltou até o telhado da igreja e correu até a torre, a escalando com a mesma rapidez. O coronel soltou atrás do cani, mas outro cani soltou à frente dele, o impedindo de chegar até a torre do sino. Hansi, vendo aquilo, saltou da viatura e correu até a igreja, temendo por Gabriela. O cani alfa escalava a torre. Nicholas e Gabriela atiravam, o que o impedia de se aproximar, mas ele se desviava dos tiros, dando voltas na torre, e a cada volta ele se aproximava mais um pouco de seu objetivo. O coronel e o outro cani lutavam no telhado da igreja. Aquele cani era o prefeito. Ele era tão grande quanto o irmão, e logo o telhado da igreja não suportou o peso dos dois e veio abaixo. E a luta se intensificou dentro da igreja. O prefeito atacava o coronel, mas se mantinha na defensiva. Seu objetivo era garantir que o irmão tivesse sua pequena vingança, já que seus planos foram ladeira abaixo. O coronel percebeu e partiu com fúria para cima daquele cani. E o confronto foi inevitável. O coronel acertou o prefeito na costela, o arremessando sobre os bancos da igreja, e saltou sobre ele. O cani usou suas garras para se defender do ataque, acertando umas patadas no focinho do coronel, que abocanhou sua pata, quebrando, fazendo o cani ganir de dor. Hansi escalou os escombros da igreja, saltando sobre o que sobrou do telhado, até chegar à torre. O cani alfa já estava próximo do sino. Hansi saltou abocanhando as costas do cani, mas este parecia não se importar.
continuou a subir com Hansi preso às suas costas. O coronel arrastou o prefeito pela pata quebrada, o tirando do meio dos bancos, e com uma patada rasgou sua garganta, deixando o prefeito dando seus últimos espasmos de vida. Ele então olhou para a torre, vendo o Cani saltar para dentro dela com Hansi preso às suas costas. A torre começou a rachar, não suportando aquele peso. E como já estava corrompida pelo desabamento do telhado, parte dela começou a cair. Os caçadores e os moradores da cidade, junto com o delegado, observavam aquela cena monstruosa, quando o Cani saltou para dentro da torre. Esta estremeceu e uma parte da madeira que sustentava o sino cedeu e caiu, o que fez a torre tremer e Gabriela perdeu o equilíbrio, caindo no vão da escada. Nicholas a segurou antes que ela rolasse escada abaixo. O Cani viu nesse gesto sua oportunidade e cravou suas presas na coxa de Nicholas e apertou a mordida até sentir o osso do rapaz. Cravou suas garras em seu corpo, perfurando suas costas. Nicholas gritava de dor, mas não soltava a Gabriela, que via em pânico as escadas da torre desabarem. Zeus não esperou seu dono dar o comando. Saltou sobre o Cani, mordendo seu pescoço com fúria. O Cani ainda se mantinha preso a Nicholas, e só o soltou quando sentiu as garras de Hansi perfurar suas costelas, e ele apertar a mordida em suas costas. O coronel estava desesperado, mas nem ele, nem ninguém podiam fazer nada. Nicholas puxou Gabriela para cima. Quando viu que ela estava a salvo, se virou vendo aquele monstro com seus olhos vermelhos fixos nele. Seu sangue ainda escorria da presa do Cani. Quando, mesmo ferido, ele tirou sua faca de caça e se atirou sobre aquela criatura, que destruiu sua família. Não se importou com as garras dele o arranhando, e com a fúria nascida de seu desejo de vingança, cravou sua faca de caça, que um dia foi de seu pai, na garganta do Cani. Ele perfurou várias vezes a jugular do Cani alfa. Este começou a perder as forças e se soltou da torre, caindo junto com Nicholas e Hansi dentro da igreja. A torre começou a desabar, e o coronel correu saltando sobre ela e apanhou Gabriela, a puxando para fora e saltando de volta ao chão. Com ela em seus braços, a torre desabou sobre a igreja, soterrando Hansi, Nicholas e o Cani alfa. Um silêncio mortal tomou conta da cidade, quebrado apenas pelo cantar de um galo anunciando a chegada do dia. O padre estava atônito, dentro da única parte intacta da igreja, a sacristia. Todos se mobilizaram para escavar os escombros. Os lobisomens que se renderam a Hansi já haviam voltado à sua forma humana, e alguns o delegado reconheceu. Eram os 3 mochileiros desaparecidos, seus 3 policiais e alguns peões das fazendas atacadas. Os moradores que já estavam saindo de suas casas deram o que vestir para eles, e todos foram ajudar a retirar os escombros da igreja. Foi um trabalho árduo e demorado, mas sentiram algumas pedras se mexerem. O coronel então passou a cavar onde havia movimento. Ele ainda estava em sua forma de lobo e retirava as pedras mais pesadas. Logo um buraco se formou e o coronel pôde ver os 3 abrigados embaixo de uma parede. O corpo do Cani já havia voltado à forma humana e sua cabeça fora esmagada pelo sino. Hansi trazia Nicholas, que estava desacordado, mas ainda segurava firme a faca de caça com a qual matou o Cani. Mari e Edgar ajudaram a retirar o rapaz, e Hansi saiu em seguida. Ao ver os ferimentos de Nicholas, o coronel respirou com tristeza. Quando Hansi saiu, trazia o corpo do fiel escudeiro de Nicholas, que morreu defendendo seu dono. O delegado, vendo o estado do rapaz, pegou uma viatura e dirigiu até onde os caçadores estavam. Abriu a porta traseira para que colocassem Nicholas. Os caçadores olharam para o delegado e Edgar disse: "Sinto muito, delegado. Um hospital não pode fazer mais nada por ele. Vamos levá-lo para o sítio. Lá teremos como tratá-lo da maneira correta. Mas o resto
vai depender da vontade de viver dele. Eles aplicaram os primeiros socorros em Nicholas para conter o sangramento. O coronel, que já havia voltado à sua forma humana, observou os ferimentos de Nicholas junto com Hansi. E pelo olhar deles, o delegado sentiu um frio no estômago. Uma cova coletiva na clareira da mata foi aberta para enterrar os corpos. Durante aqueles dias, um mutirão foi feito para reconstruir a igreja. Os outros lobisomens que ficaram vivos foram para o sítio de Nicholas junto com os caçadores. Eles estavam sem rumo e com medo do futuro que os aguardavam. Os dias viraram meses. Hansi usou a mesma porção que sua irmã usou no coronel em Nicholas, para que ele se recuperasse enquanto adormecido. Os ferimentos de Nicholas foram cicatrizados, e desta vez mais rápido, e a mordida que ele levou entre o ombro e o braço, essa simplesmente desapareceu. Nem cicatriz tinha dela, e isso aconteceu com todos os ferimentos no corpo de Nicholas, até os adquiridos na infância. Hansi e o coronel sabiam que ele já não era mais o mesmo, mas o que preocupava a eles era o psicológico do rapaz. O coronel temia que ele tentasse contra a própria vida outra vez. O coronel comprou as 3 fazendas atacadas e incorporou elas ao sítio de Nicholas e abrigou os lobisomens sobreviventes. Era uma matilha de 25. Foi o que sobrou dos 100 que seguiam o Alfa. Eles fizeram suas escolhas de fazer apenas o bem. Naquela grande fazenda eles teriam abrigo, comida e não seriam incomodados. Como expressaram o desejo de serem como eles, Mário se responsabilizou por treiná-los. Nicholas acordou 2 meses depois daquele conflito. Mesmo com olhos fechados, ele podia ouvir o gado mugir no pasto. Ouvia a conversa de todos do lado de fora. Sentia o cheiro de cada coisa em seu sítio e os cheiros que vinham das redondezas. Ele engoliu em seco e levou a mão até sua perna onde o cani havia mordido. Sentiu lágrimas encherem seus olhos e escaparem pelos cantos, quando constatou que não havia cicatriz alguma. Ele agora era um deles, uma fera. Temeu pela sua vida e pela vida dos outros. Não queria ser como aquele monstro que destruiu sua família. Sentiu um aperto firme em seu ombro e abriu os olhos. Era o coronel e Hansi. Sentiu conforto no olhar solidário deles. Depois que ele se alimentou, o coronel o convidou para passear pela sua nova propriedade. Nicholas não entendeu até ver no que seu sítio se tornou. Agora era uma fazenda, a maior da região. Só faltava o nome e isso o coronel deixou que Nicholas escolhesse. Afinal, ele seria o novo proprietário e responsável por todas as vidas da fazenda e arredores. Você ganhou uma dádiva, filho. Veio de forma dolorosa, mas não deixa de ser um presente. Use com sabedoria e siga seu coração e instinto. A espécie de fera que você vai ser depende do caráter e do coração que você tem. Você agora é o Alfa. Use esse poder com sabedoria. Ensine eles a serem diferentes, a serem como você. Nicholas ouvia tudo calado. E quando chegaram à entrada da fazenda, o coronel perguntou: que nome vai dar à sua nova aquisição? Nicholas pensou um pouco. Vendo que a fazenda serviria como meio de vida e refúgio para todos iguais a ele, respondeu: vai se chamar Alcateia. Obrigada por escutarem até aqui. Apoie o canal curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Convide seus amigos para conhecerem o conteúdo do canal. E você que vem até aqui, mas ainda não é um inscrito, sinta-se à vontade para fazer parte da família de Sombrios. E até a próxima!